Oi, irmãos, bom dia, paz de Deus. Vocês estão bem? O Naf te mandou um abraço. Gente, olha só, nós estamos no terceiro domingo de uma série sobre a Igreja de Jesus e sobre a gente, povo de Deus. E eu queria começar dizendo uma coisa. Gente, nós, como igreja brasileira, precisamos converter mais. Nós temos muitos problemas. Um deles é um problema de linguagem. Por exemplo, esse movimento de churchização da igreja brasileira é um problema. Por quê? Não é só uma questão de mau gosto para nome de igreja, não. É uma questão de mentalidade. É um estrangeirismo que tem habitado a nossa alma há muito tempo. E tem uma coisa, não é só questão de purismo da linguagem, é que Deus não usa cópia. Deus vai usar você sendo você mesmo. Deus vai usar nós sendo nós mesmos. A graça de Deus chegou aqui, nos nossos bairros, nas nossas casas, usando quem nós somos, para que a gente possa louvar a Deus sendo nós mesmos. Deus quer usar você como você é. Não quer que você se desconfigure, que você perca a sua identidade, o seu sotaque, o jeito da sua casa, para que você seja relevante na casa de Deus. O jeito que você é isso que o Senhor vai redimir e usar para Ele. Nós somos uma igreja que costuma se ver, igreja brasileira, eu estou nos colocando isso aqui, e o pior, gente, não é só a questão de linguagem. Por exemplo, olha, tem uma coisa que eu acho que é bizonho. Por exemplo, tem um novo movimento patriótico na igreja evangélica brasileira, e o cara coloca uma bandeira nas costas, arvora por aí que ele é um novo patriota, e vai para o Summit Leadership Conference da igreja dele, deixa a criança no Kids, e tem coisas esquisitas, por exemplo, Aribiri, é um nome muito Brasil essa coisa. Nós somos descendentes de África, Índia, um monte de coisa, um catacata que formou a nossa linguagem, não é isso? Mas o Aribiri Church é um troço bizonho. E não é só uma questão aqui de mau gosto, não, gente. É uma questão de nós, não é um amor a outra língua, e eu acho a minha língua, é o que o mercado diz, às vezes, sou melhor, é melhor para o marketing. Não é isso. Nós nos vemos de fora de nós mesmos. É quase uma questão, é uma mentalidade espiritual queer. É um transétnico. Essa alma inglesa baixou aqui, nesse corpo errado. O cara é da quebrada, entendeu? Mas ele quer ser o Chesterton. Usa gravata borboleta lá no topo do Morro do Quadro. E falou assim, nossa, eu odeio isso aqui. Como se Deus tivesse errado o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, o lugar que Deus nos chamou para fazer diferença. Essa é a pior época. Deus não erra isso. Você era para estar aqui mesmo, nascendo aqui, fazendo a diferença aqui. Ai, que tempo sombrio no Brasil. Então, toma o seu lugar nesse espaço e seja uma bênção. Profetiza para essa nação, para esse povo. Nós precisamos ser nós mesmos, certo? Amém, gente? Primeira coisa, acho que é isso. Depois, tenho que pensar que o nosso tempo é um tempo cansativo, as pessoas estão cansadas. Nós, na maioria de jovens aqui, nunca fomos tão estilosos, tão viajados, cheios de informação e doentes. Nas nossas bolsas estilosas, o que mais tem é remédio. E a igreja é parte do problema. Não é o problema adoecer. Adoecer faz parte de um ser humano que tem corpo frágil. Em todos os níveis. Qualquer tipo de adoecimento. Tem que criminalizar quem adoece. A gente tem que cuidar. Mas e quando a igreja é parte do problema? É parte das pressões que vão desgastando essa engrenagem espiritual das pessoas. E aí não dá. Porque nós somos a antessala do reino. Nós somos a chegada, nós somos o povo novo de Deus. Nós precisamos ser um refúgio na cidade. A igreja precisa ser
parte da cura e não do problema. Lá fora é barulho, competição. O mercado de trabalho é competitivo. A educação humana na escola não é feito você florescer como ser humano. Eu ouvi na escola o tempo todo assim, olha, estuda, porque o mercado de trabalho não brinca não. Só os melhores vão chegar lá. Vai ficar com as piores vagas. O que não é mentira. Mas está treinando um exército para competir uns com os outros. Eu me lembro de ir fazer o Enem, e eu decidi fazer na semana mesmo. Eu nem tinha estudado e tal, assim, preparado para o evento. Eu fui tão tranquilo, cheguei lá, a tensão da sala começou a me contaminar. Todo mundo te olhando como se fosse um inimigo potencial que vai roubar a vaga. Eu falei, gente, eu vou fazer filosofia, eu sei que ninguém de vocês querem, entendeu? Não precisa ficar bravo comigo, não. Mas é isso, assim, pessoas preparadas, não para florescer na vida e cumprir sua vocação, mas para competir, porque esse sonho que vem para nós não cabe todos. Então a gente tem que brigar por ele uns com os outros. E quando isso entra na igreja? A igreja não é o lugar de competição. A igreja é o lugar de acolhimento. Por isso que família é importante para a gente entender o que é a fé cristã. Em casa você não compete com seus filhos, você não compete com as pessoas. Eu espero que não. Espero que não. Porque é um sentimento natural de doação, de partilha. Um lugar bom de aprender, por exemplo, economia, da mais fundamental do reino em casa. Porque se tiver um pão só, o que os mais velhos fazem? Eles deixam de comer. Eles doam, eles cedem, eles perdem. As crianças vão comer. Aqueles que precisam mais vão ter mais. É uma economia de amor. É uma política, ou seja, a regra da casa, uma regra que seja bom para todos. Para que ninguém seja diminuído. Isso é um lar de verdade. A igreja também. Só que tem uma pegadinha aí. Especialmente nós protestantes, nós dialogamos muito com o mundo, com tudo. Nós somos gente da gente, com a porta aberta para todo mundo entrar. O problema é quando a gente passa a pensar numa lógica anti-reino, de mercado, e começa a medir a eficiência da igreja por parâmetros que não são bíblicos. E começa a medir a qualidade da igreja por parâmetros que não são da nossa fé. Incorpora-se um outro... Obrigado, meu irmão. Poxa, chegou água, chegou café. Maravilha. Gente, nós precisamos começar a equalizar o nosso coração para que a gente se pareça a noiva de Cristo. Não uma loja, não um lugar para consumir fé. Frases estranhíssimas começam a surgir no nosso coração. Não sei se eu gostei. E daí? Um culto não é para isso. Cultuar significa devotar-se, ajoelhar-se, entregar-se, louvar alguém que não sou eu. É para isso que serve. Como é que se escolhe igreja hoje? É assim: eu preciso de um pastor descolado, gostoso de ouvir o que ele fala aos domingos, cadeiras confortáveis, assessorista. O espaço das crianças é quase uma Disney. E nada contra o espaço ser bom. Mas se é isso que você procura, isso ainda é um ruído entre você e Jesus. Porque, meus irmãos, eu espero que você seja igreja no dia que nada disso houver. No dia de ficar em pé porque não tiver cadeira. Porque é isso que os cristãos fazem. Sentar no chão se precisar. Esse não é um lugar para você vir consumir coisas, é para você ser ativo na adoração a Deus. Amém, irmão? Nós vamos acoplando coisas, por exemplo, Ministério de Acolhimento, nós temos, é uma bênção. Vou dizer uma coisa muito séria para você, sobre a igreja de Jesus, a natureza da igreja. A igreja não é o lugar de você sentir um calorzinho no coração, porque todo mundo gosta de você. Se prepare para um dia, escuta isso, do seu bispo. Você vai sentir um vácuo uma hora ou outra dos seus irmãos. E você tem que vir assim mesmo. Porque isso aqui não é só uma colônia terapêutica, para as pessoas te abraçarem, não. A maior parte do tempo da minha história na igreja foi árido, foi difícil. E eu não saio porque é isso que eu sou. Eu sou o corpo de Cristo, eu sou a noiva de Cristo.
Como você é casado, a sua família, ou tem amigos, irmãos, parentes, é assim. Nos dias bons você ama, nos dias maus também. Nos dias de chuva a vida acontece do mesmo jeito. Meus irmãos, a igreja é um pacto que nós temos com o nosso Senhor. É um jeito de viver e pensar a vida. Não tem a ver assim, passei pelo corredor, a Cássia não me deu um abraço hoje, estou em crise. Não me irrita não. Na moral. Resolve o seu BO com ela. A igreja não tem nada a ver com isso. Inclusive a igreja, a igreja local, isso aqui é uma pequena unidade, uma parcela do que é o grande corpo de Cristo. Eu faço parte da noiva e do corpo de Cristo. Eu estava agora com vários irmãos de outros lugares que são meu corpo. Nós somos uma unidade só, uma única noiva de Deus. Um único povo de Deus, uma única noiva. Não tem a ver com a minha capacidade relacional de ser um com esse povo todo. Eu não conheço plenamente todo mundo que está aqui agora. Não tem a ver com isso, tem a ver com laços de amor sacramentais que Deus costurou em nós. E é um milagre. Eu sou um com você. Eu queira ou não, você queira ou não, nós somos um. Quando você foi batizado, entregou sua vida a Cristo, o Senhor amarrou você comigo. Nós vamos ser um para sempre, a eternidade inteira. Não tem a ver só com você gostar de mim. Tem a ver com a obra de Cristo em nós. Nós somos um. A nossa solidão é dissipada, mesmo quando não há abraços. Por isso que o Senhor fala assim, quando você for orar no seu quarto, em segredo, você vai fazer uma oração no plural. Pai nosso, pão nosso, porque o céu é um lugar que se chega de mãos dadas. Meus irmãos, a nossa comunhão é sacramental. Na mesa da ceia, você tem laço com todo o corpo de Cristo. Os que já vieram antes de nós, os que virão também. As crianças também fazem parte, mesmo de não cantando nossas canções, não lendo nossos livros mais calhamaçudos de teologia, não interessa. Elas são do corpo. Nós somos uma unidade. A nossa unidade, olha, cuidado com o negócio, assim, tem uma palavra que tem sido repetida a exaustão, que é tempo de mesa. Tempo de mesa, claro que a gente tem que ter tempo na mesa, não só na mesa, porque uma casa não vive só de mesa, né? Mas mesa é importante, é comunhão. Meus irmãos, a mesa que importa mesmo é essa. A maioria das pessoas que trabalham o dia inteiro nem tem tempo para ficar te encontrando o tempo todo para tomar café com você. E não muda nada. Ainda assim seremos um, porque essa obra de unidade nossa, quem fez foi o próprio Deus. É uma unidade sacramental. A nossa missão é compartilhada. E aqui ninguém vence sozinho. É por isso que a minha e a sua carreira, sozinho não é importante. Olha, no primeiro sermão dessa série a gente viu sobre a piedade pessoal. A igreja se divide aqui em 3 partes, meus irmãos. Isso tudo junto é a igreja, o corpo de Cristo. Primeiro começa com você sozinho. Você não pode confiar só nessa reunião corporativa aqui. Isso é insuficiente para você ser um bom membro ativo desse corpo. Você não pode confiar na fé só da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, orando por você. Desde que confia nisso, livramento aqui, é a oração da minha mãe. E você não ora por você, não? Não fui atropelado aqui porque é a oração da minha mãe que está de joelho lá. Olha, você não, vou deixar você atropelar. Você aprender a orar. Para de confiar na fé dos outros. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Você tem uma vocação, um chamado para a unidade com Deus. E esse é o grande mistério da fé. A possibilidade de você unir-se, fundir-se com a Trindade. Não há nada mais importante na fé cristã, nada, do que você fundir-se com o próprio Jesus e ser feito um filho de Deus, usufruir disso, dar atenção a isso, relembrar-se isso o tempo todo, porque a gente esquece, até que você comece a orar sem cessar, ininterruptamente. Isso não quer ficar de joelhos o tempo todo. Enquanto você trabalha, você sabe, isso é para Deus. Enquanto eu amamento, penso, isso é para Deus. Enquanto eu cozinho, falo, isso é dádiva de Deus. Deus me deu alimento, isso é para Deus.
Eu tenho amigos para a glória de Deus, nós rimos juntos, brincamos na grama, vamos a bons shows, que cura a alma também. Parêntese aqui, vá a bons shows, para você não querer que a igreja seja um culto show, porque isso não existe. A gente não quer um culto show, porque eu já vou nos bons shows. A igreja que proibiu os shows, tenta compensar isso, incluindo isso na celebração litúrgica. Não tem lugar para isso aqui. Aqui não é lugar dos artistas serem celebrados. Aqui é o lugar de Jesus ser celebrado. Mas tem lugar para os artistas serem celebrados, que é no palco. Então construamos palco para que haja saúde nisso. Nada de errado você ir num bom show, meu irmão. Vá num bom show. Curta com seus amigos. Crie bons shows. Monte boas bandas. Faça boa música. Para que você não confunda as coisas. Sabe, o cara não pode divertir, não pode ir na balada. Aí cria no sábado a balada da juventude, que é horrorosa. Geralmente não compensa com equidade e começa a confundir as coisas. E aí tem um problema, porque esse culto, focado na dopamina, na novidade, alto o tempo todo, traz problemas. Nós estamos com a mente e a alma desgastada, porque as redes sociais e toda a nossa volta é feita, é a economia da atenção, a lógica da sua atenção, que é tanta gente ter vindo alguma coisa. Você entra na internet, alguém está te vendendo alguma coisa o tempo todo, e eles chamam sua atenção para isso. O marketing é focado nisso, a linguagem cheia de gatilho mental, para te prender. Quando você vê, você está no Polishop comprando um negócio para fazer exercício que nem funciona. Você começa a desejar coisas que não precisa. Olha, antes, uma família, até nos anos 50, vivia com cerca de, no máximo, 8.000 itens ao longo da sua vida. Gente, é impossível contar o que nós consumimos e compramos. A insatisfação é imensa. E alguns espiritualizam isso. Deus, por favor, me ajuda a conquistar mais isso. Aí Deus, eu? Acho que eu vou entrar nessa ratoeira com você? Eu quero que você satisfaça em mim. Nós precisamos mudar, meus irmãos. E aí a igreja entra no mesmo embalo. Vou disputar a atenção das pessoas, vou fazer o que for possível. Entendeu? O pastor vai usar um monte de gatilho mental. Estuda programação neurolinguística. O cara faz assim, porque ele diz que isso é o arquétipo do super-homem. Para você achá-lo. Olha, gente, isso é treinamento hoje para pastor. O cara entra por esse lado, daqui para lá. Sempre assim, ó. Ninguém está dando tchau. Mas é que gera essa ação de empatia. Aí o cara treina isso. Reto. Começa um monte de gatilho. Meus irmãos, pelo amor de Deus. A maioria dos pastores ao longo da história não sabem nada disso. Eles acreditavam que falar do evangelho era suficiente. E aqueles que não quisessem, deixavam-os ir. Não vou prender você aqui. Entretenimento é bom e tem hora, o culto não é isso. A igreja não é para aplacar o seu tédio de fim de semana. Essa é a reunião do povo de Deus, para adorar a Deus. E tem outra coisa, a espiritualidade escapista, como se o culto fosse uma overdose de espiritualidade, para eu fugir da minha vida comum, normal. Lavar vasilha é muito chato, cuidar de filhos é muito chato, a vida missionária chega uma hora que você chega num platô, aquelas pessoas, você acorda, ela está lá. A vida, o trânsito, a escola, as pessoas do seu filho, a vida. Aí você fala, esse negócio é meio de rotina, é meio... Aí o mercado sai da rotina, e para alguns a igreja é um lugar disso. O que vocês vão propor esse final de semana, para eu quebrar minha rotina? Meus irmãos, tem tempo isso não. Não tenho tempo para isso. Pastores não são vendedores. Nós imitamos Jesus, não é o Celso Portiolli. Isso aqui não é um playground. As mensagens não precisam ser gostosas. Você não precisa de domingo receber uma dose de positividade para seguir na sua semana.
você precisa cultivar na fé algumas coisas que eu quero te dizer. Primeiro, isso aqui é um lugar de cultivar virtude em você. E virtude demanda tempo para acontecer. Esse slogan de alguma igreja é: pare de sofrer. Às vezes a igreja precisa provocar sofrimentos em você. A vida cristã é cheia de dores. O livro de Lamentações não faz o menor sentido na espiritualidade evangélica contemporânea. Um livro só para lamentar. E é lindo, é denso, é poético, para que você possa aprender com a dor também. Comunidade, de verdade, demanda tempo para acontecer. Você que participou nos últimos 5 anos de 5 igrejas, eu vou te dizer isso em amor, você não tem comunidade. Comunidade demanda anos para acontecer e amadurecer. A igreja não funciona na lógica da produtividade. Isso não é uma empresa. Vínculos profundos e fortes demoram muitos anos. É lento. Nós somos frutíferos, é diferente. Uma árvore demanda tempo para acontecer. Tem árvores que demoram anos para você colher um fruto. É que nós somos tão acelerados que não dá tempo mais. Precisamos cultivar uma espiritualidade desacelerada. E olha, você viu que às vezes está te dando trabalho. Você tem uma coisa pessoal para fazer na sua vida. Depois tem a sua família para você cultivar como um rebanho de Deus. Tu tem que fazer da sua casa um pequeno rebanho, uma pequena igreja. É por isso que a igreja não pode competir com você. Se tem programação todos os dias na igreja, não dá tempo de você cultivar isso em casa. De você amadurecer. Uma das grandes tarefas da igreja contemporânea é ensinar o povo a orar. Transforma suas angústias em oração. Os lamentos da sua casa em oração. Junta a sua família numa pequena campanha de oração pelos objetivos da sua casa. Ou quem mora com você, na sua casa, no seu quarto, sei lá. O povo que você chama de família agora. Deu para sacar isso, meus irmãos? A igreja não pode ser uma competidora com o barulho da cidade. A cidade não tem reflexão. Nós só lemos as manchetes das matérias. É tudo muito rápido, acelerado. Por isso que a gente tem uma geração de cristãos que não conhece a Bíblia. Ele fala, cara, eu não quero mesmo saber disso aqui. Eu quero aquela dose de adrenalina, dopamina para poder viver esse dia e terminá-lo. Nós não vamos cair nesse jogo. Nós vamos colocar o pé no freio. E quando você está acelerado e coloca o pé no freio, é normal que você se machuque um pouco. Graças a Deus. Você precisa cultivar uma espiritualidade desacelerada, para você aprender a ouvir o Senhor. Primeiro, não ficar dependente que algum irmão traga uma palavra para você como se fosse um horóscopo o tempo todo. Nós somos protestantes. Cuidado com essa coisa, meus irmãos. Você, quando está na semana assim, acaba o culto e pensa assim, o que eu vou fazer agora? Como assim o que eu vou fazer agora? Tudo. Jesus não tirou férias na segunda-feira. Os outros dias da semana, o Senhor está lá com você o tempo todo. Cultive isso. Na sua casa, isso também. Então é você sozinho, você com a sua família e os amigos. E no domingo, ou nos cultos que nós fizemos, sei lá o que dia que for, aí sim, meus irmãos, é adoração corporativa, do qual também, aí o alerta. Você sozinho para sempre não funciona. Só sua família sozinho também não funciona. Tem coisas que só a igreja pode oferecer. Essa adoração comunitária, a junção do povo da fé, o povo de Deus, porque a sua família, a sua casa tem que ter janela, tem que ter porta. O vento lá de fora tem que entrar. As nossas famílias têm que intrometer-se umas nas outras, em amor. E o culto corporativo é o lugar disso. Nós juntos, em comunhão, para você poder orar, o povo de Deus, o Pai nosso, o pão nosso, e ver os seus irmãos. A ceia precisa ser partilhada na igreja, no culto corporativo. O batismo precisa ser feito com os irmãos. Meus filhos foram batizados pelos meus irmãos. Eles todos, como a igreja, dizer assim, juntos, uníssono, sim. Nós, como corpo, o recebemos. Nós queremos o José.
Para isso serve a igreja. Foram questionar o Lutero. Assim, o Lutero, olha só, você é um monge muito rebelde. Lutero era monge, gente. Lutero, você é um cismático, você está rachando a igreja. Lendo Bíblia demais, está dando trabalho. Isso que você está fundando aí, em torno de você, não é a igreja verdadeira. Porque ser a igreja verdadeira é estar ligado à sé de Roma. Aí Lutero falou assim, esse é o mal de vocês, entendeu? Esse é seu mal. Não é isso que é a igreja não, gente. O lugar da igreja e do culto público são duas coisas. Pregação da palavra. Primeiro isso. Olha, o sermão não serve para as novidades que o pastor está pensando. O que eles estão pensando? Vamos lá ver os insights novos dos caras? Não é para isso. O púlpito não é para isso. É para expor a palavra. Ler a palavra em público. Expor a doutrina. Proteger a igreja. Cercá-la de boa teologia. Construída pelos pais da igreja, pelos apóstolos. É para isso a palavra. Isso é a palavra viva no meio do povo. Não é um centro de novidades e entretenimento. Não é isso. E onde não se prega a palavra, não há igreja verdadeira. Para você ser igreja verdadeira, tu tem que sim procurar uma comunidade de fé, servir lá, mas principalmente sentar e ouvir. É uma disciplina da casa de Deus. Assim Deus comunica com o seu povo. Essa é a fé da igreja, meus irmãos. E segunda coisa, os sacramentos, ceia e batismo. É a igreja, a comunidade dos seus irmãos, que te introduz nessa família e te alimenta. E alimenta espiritualmente. Para que você saiba, olha, eu e meus irmãos comemos na mesma mesa. E é a mesa da comunhão. A mesa que nós comemos juntos, é que dá sentido para a sua mesa da sua casa. A mesa da sua casa sozinha, ela é sem sentido e vazia. Nossas mesas têm fios de sangue que se conectam, todas as casas. E não só as que você conhece, no mundo inteiro, meus irmãos. Nós somos uma grande família, chamado corpo de Cristo. É isso. A igreja, na verdade, são todos os fiéis, ao longo de todos os tempos, no céu e na terra, com os anjos e com o Senhor, chamados por Deus para ser um povo só. Um povo só. E nenhuma dessas partes, que começa com você, com a sua região, com o seu sotaque, é suprimida. Porque no final de tudo, todos os povos, línguas, raças, vão adorar o Senhor. É por isso que o povo de Deus vai cantar no porvir celeste em brasilês, com o sotaque do Brasil, do jeito do Brasil, do lugar que você é, do jeito que nós somos. A igreja é um grande mosaico de pessoas diferentes e diversas, que se juntam e formam um povo só. Por isso eu quero te ensinar uma coisa que a gente sempre diz aqui no Credo Apostólico, que é: creio na Santa Igreja Católica. A palavra católica significa universal. A Igreja Católica Romana pegou esse termo para si. Mas a Igreja Universal do Reino de Deus também pegou o termo universal. Nós somos uma assembleia. Quando eu digo que eu sou assembleia, não é quer dizer que eu sou da Assembleia de Deus. Meus irmãos, santa paciência. Tem gente que vai ler o credo, eu creio em tudo isso aí. Na hora do católico ele, creio na Santa Igreja. Ele fala para dentro com medo de falar. Os romanos não são donos das palavras. A cristandade é católica. Isso quer dizer o quê? O que é catolicidade? Que essa igreja não é a única, não é a melhor, não é a mais verdadeira. Nós somos uma, dentre tantas outras, que formam um só povo. Hoje, em Jerusalém, na Etiópia, na Grécia, na França, no Tibete, no Sudão do Sul, nossos irmãos estão cantando, é a minha igreja.
E não é só a igreja anglicana é um dos ramos históricos do cristianismo, mas não é o ramo, não é o melhor ramo. Por isso que olha para meus irmãos, as irmãs da Bleia, e eu as amo, são minhas irmãs. Nós não somos facções tribais disputando, meus irmãos. Nós temos que ser mais generosos nas críticas uns aos outros. Temos discordâncias, mas nós somos um povo só. Respeite seus irmãos. Ah, ali é a parede preta. O bom é que aqui tem todas as cores. Então não tenho o que reclamar. É meu povo, minhas irmãs. Mesmo quando eles não me reconhecem, o que acontece com muita frequência. Nos evangelizam na rua. Eu até deixo para a pessoa ficar feliz. Sabe, me evangeliza assim. Você precisa de Jesus, sai das drogas. Eu falei, tá aí, vou parar. Aí a pessoa, sério. Aí a pessoa, então ora comigo. Um dia eu estava na praça aqui, no meio da praça do Sesc, e a pessoa orando, ora assim comigo. Eu aceito, eu estava lá na praça, eu aceito. Senhor Jesus. E o cara me deu um abraço assim, falou assim, nossa, agora procura uma igreja, Deus te abençoe. E ele saiu assim, yes! Tipo assim, converti um bandido, sei lá, que eu converti. E foi bom o aprendizado dele. Para ele tentar continuar a carreira dele. Mas é isso, meus irmãos. Mesmo quando não me reconhece, é meu irmão. E eu fiquei feliz pela coragem dele. Porque na cabeça dele, ele imaginou assim, esse cara é perigoso. Mesmo assim, ele teve coragem de ir lá, entendeu? Eu vou enfrentar esse cara. E eu estava sentado no banco, ele passou, me olhou. Eu que fiquei com medo dele no começo. Esse cara também me roubar. Aí ele foi na esquina, parou assim e ficou assim. Eu falei, ou é doido ou é crente. Ou, no caso, as duas coisas, talvez. Aí ele voltou, me olhou assim, passou, tipo assim. Aí ele respirou e voltou. Eu falei, pô, cara, o que eu tenho aqui, né, que eu vou perder? Aí ele falou assim, você conhece a palavra de Deus? A coisa falou assim, ah, não. Aí eu falei assim, como assim? Você vai ter ver até onde isso vai. O Senhor quer te tirar desse lugar, dessa lama, dessas drogas, da sua vida. Aí eu estou assim, você entende? Você quer mudar? Fica de pé. Colocar a mão no meu coração assim, tão bonitinho, gente. Eu tinha que fazer a pose do bandido ali ainda, porque eu estava convertendo, né? Aí, quer mudar? Vamos ver. Mas no final eu aceitei. Ele me deu um abraço, eu falei, pô, da hora e tal. Maravilhoso, gente. É meu irmão. É que minha família é complicada. Nós somos múltiplos, diversos, mas é isso, meus irmãos. Quem não tem família complicada, né? Gente, nós somos uma igreja una, santa e católica. Esse sentimento que os presbiterianos, é bom para nós, que eles sejam bons presbiterianos. A gente não quer botar toda a igreja numa igreja anglicana, isso não faz sentido. O Senhor não vai buscar a igreja anglicana, vai buscar a sua noiva. Olha, a sua denominação é importante, eu sou ramo histórico, é bom conhecer, saber, amar, mas nem de mais nem de menos. Nem ao ponto que você não sabe a história da sua igreja, dos heróis da sua casa, despreza o que tem lá, e nem ao ponto de começar a excluir os outros irmãos, que são diferentes mesmo. Unidade dá trabalho, meus irmãos. Unidade é tarefa de enxada. Exige muita humildade, engolir seco às vezes, fala assim, tá bom, vamos junto. Amém? Isso é catolicidade. Nós somos a noiva do Senhor, nós estamos nos preparando para receber Jesus como noivo. O fim da história da igreja é Jesus vindo como nosso noivo, nos abraçando, levando para Ele. A tarefa da igreja é te preparar para esse encontro, não te entreter. Te preparar para chegar lá e falar, eu entendi, Senhor, o teu amor. Eu entendi que não te mereci, você me salvou. Quando eu ainda era seu inimigo, o Senhor me salvou e me amou. Eu entendi. E a tragédia da minha vida, e a beleza agora da minha vida, agora fazem sentido. Naquele dia de dor, o Senhor estava comigo. O Senhor é o consolador. No dia que eu perdi os que eu amava, o Senhor me consolou e levou-os para si. No dia da angústia, o Senhor não me abandonou.
não me poupou das dores para que eu crescesse. O Senhor é o noivo que eu queria. Agora eu entendo, toda a história da humanidade culmina, nós chegamos na tua mesa, no teu colo, nos teus braços, e para sempre te amar. A igreja é um lugar para cultivar o seu amor por Jesus. E a nossa ação acontece em vários níveis, mas todos vocês são missionários. E sua grande missão é parecer-se com Jesus. Parecer-se com Jesus. A igreja não é um coletivo de heróis fazendo coisas grandiosas. A maioria dos cristãos estão tentando sobreviver. Eles não vão conseguir virar o presidente, construir um grande legado. Olha, a igreja não é focada no seu legado. É na história de Jesus. E presta atenção numa coisa séria aqui. O evangelho não é o que você faz, é o que Cristo fez. O evangelho não é um conselho. O evangelho é uma notícia, uma boa nova, uma coisa que já aconteceu. O evangelho é o que Cristo fez. E aí você pode descansar. Parte da tarefa da igreja é descansar as pessoas. Elas chegam cansadas de sua própria vida, de pecados, e dos pecados sociais, dessa nossa sociedade, que oprime, que diminui, que traz mazela, cansaço da vida. E elas chegam e Jesus diz: que bom, minha ovelhinha, que você chegou. O seu bom pastor vai cuidar de você. Então as suas tarefas não é para você merecer amor. Você já ganhou o amor de graça. Meus irmãos, é por isso que é preciso ter paciência com os irmãos. Cada um aqui está num tempo diferente. Tem dia que você está na corda toda, está com energia, você lidera pequenos grupos, você faz um monte de coisa, você canta, dança, sapateia. O serviço é com quem nós somos, mas cuidado, tá? Porque nós não seremos salvos por nossas obras. Eu já sou salvo. Eu faço por amor e porque essa é a minha identidade. A grande aventura que qualifica a minha história não foi eu que vivi, foi o próprio Jesus. É nas medalhas dele, no mérito dele que eu estou confiado. O bom homem que eu devia ser e não fui, ele foi no meu lugar. O homem perfeito que eu deveria ser e não fui, ele foi no meu lugar. A igreja é confiada não em suas próprias obras. Sabe o que é uma igreja relevante? Não é que tem mais projetos sociais, a que ajuda a metade da cidade, a que tem o melhor louvor, onde o pastor é o cara mais da hora descolado. Não é isso. É toda a igreja onde Jesus está. Não há igreja pequena unida no corpo de Cristo. Cristo é a maior coisa que a igreja possui. Pode ser 2 irmãos reunidos lá na Amazônia. Aquela igreja gigantesca, porque está unida com essa. Todos os projetos sociais que a igreja no mundo fez, eu me alegro, eu faço parte. Nós somos um só povo. Isso não é chamado para preguiça não, meus irmãos, mas é chamado para confiar em Deus e na obra dele e no que ele faz em todo o seu corpo, em todas essas vezes faz por aí. E é por isso que nós preferimos aqui não criar 1 milhão de projetos, mas abençoar outros, fazer parte do que tem na cidade, porque cada professor dessa casa tem que entender que onde ele está lá sendo professor, ele é um missionário, tem pessoas lá, que precisam de amor lá, e dar uma boa aula de forma justa, honesta. Sabe o que é uma aula honesta? Uma boa aula, um bom professor ao longo da carreira, viver os desafios do cansaço, da escolarização no Brasil, que não é fácil, é uma tarefa árdua, desvalorizada, mas ele vai por amor a Deus. Os assistentes sociais, os pais e as mães, essas casas, todos os lugares onde os cristãos habitam, é espaço de missão, como reverberação do evangelho, mas não é o que você faz que qualifica a igreja, é o que Jesus já fez. Amém, meus irmãos? Igreja boa é a igreja onde Jesus está. E pronto, acabou. Onde ele é celebrado como rei único do universo. Isso é ser igreja. Meus irmãos, você tem uma necessidade natural de se juntar com seus irmãos,
Quando a gente canta junto é diferente. Tem pesquisas aí, assim, antropológicas, sociais, sobre como funciona o nosso cérebro quando a gente está junto. Quando você entra no estádio, tem gente que xinga e nunca xingou na vida. Ele xinga o juiz, ele sabe nem que lance que aconteceu, mas ele xinga. Porque a gente assume uma identidade coletiva quando nós nos juntamos. Algo acontece conosco. Existe a sensação de prazer terrível que a sua mente libera quando você vê alguém fazendo uma boa ação com alguém. Sabia disso? Você vê alguém se abraçando, o seu cérebro relaxa você. Quando você vê coisas violentas, mesmo que não é contigo, te deixa tenso. Já viu isso? Está passando na rua, tem briga. Você não fica tenso? Nós somos reativos ao mundo fora de nós. E quando nós nos juntamos aqui, algo acontece aqui que só acontece aqui. Você com seus irmãos. Fomos criados para isso. Sabe que foram pesquisar a mente dos jogadores de futebol? Quando eles estão bem treinados e jogam juntos, é como se fosse um único cérebro. É uma coisa corporativa, associativa, como uma grande interface. E aí se junta aquilo tudo e funciona como uma coisa só. Nós somos criados para esse tipo de unidade. Quando nós nos juntamos como família de Deus, isso acontece também. Nós somos realmente um único corpo, meus irmãos. Uma grande unidade. E eu quero que você sinta, assim, privilégio em fazer parte disso. Tem a ver com quem eu sou. Que Deus nos livre e guarde. Mas se essa igreja adoecesse ao ponto do evangelho não ser mais pregado aqui, só os homens serem celebrados aqui, ou isso aqui fechar, o que você faria no domingo seguinte? Procurar uma nova comunidade. Domingo eu vou estar em algum lugar com meus irmãos. Vou cear com eles, cantar com eles, ler a Bíblia com eles. Isso tem a ver com o que a noiva de Cristo faz. Você sozinho, você com o seu povo, amigos e família, e nós domingo na igreja. Amém, meus irmãos? Na igreja tem que ter lugar para repetição, porque a adoração vai te moldando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. O que nós repetimos? Eu já cantei essa canção, por que eu vou cantar de novo? Porque isso vai introjetando em você. Nós somos seres habituais, rituais, e repetimos o tempo todo. O seu corpo perde uma liturgia. Se você come 15 dias no mesmo horário, no dia 16 você vai ter fome nesse mesmo horário. Se você dorme todo dia no mesmo horário, seu corpo quer regular, seu relógio interno, junto com a luz e tal. Nós somos animais litúrgicos, nós queremos repetição para poder aprender. Ninguém fica forte sem repetição dos movimentos. Não é isso, Joy? Eu não sou forte, mas eu sei. Você não aprende outra língua sem repetição. Nada é automático assim. Então tu vem domingo após domingo para viver uma novidade, para repetir a mesma coisa. O sermão bom, ele repete a mesma coisa. Só há um Deus, um só Senhor. Se arrependa, volte para Cristo. Ele virá, Ele é o Rei. É os mesmos textos. Quando o pregador diz assim, eu achei uma coisa aqui que ninguém viu. Eu já falo assim, então fecha isso aí. Misericórdia. Guarda para você isso aí. Vai para a parte que importa. Que é o que nós sabemos que é bom já, que é o Evangelho de Jesus. A igreja não é brincadeira, meus irmãos, é coisa muito séria. Tem a ver com o destino eterno da humanidade. Amém? E a igreja tem que ter lugar para silêncio. Essa barulhada que enche você na dopamina altíssima. É assim que funciona. Quando você toma uma cápsula de cafeína, você vai lá para cima e fica lá. Quando isso acabar, você não vai voltar para o lugar que você estava. Tu vai lá para baixo. Tem muito crente com ressaca espiritual aí, não sabe por quê. Ele quer viver retiros de espiritualidade tão alta e sem fim. Ficar lá voando, levitando, com músicas infindáveis. Quando vai para a rotina comum, para a beira do tanque, ele está deprimido. Ele falou, eu preciso de mais uma dose de culto na minha veia. Culto não é para isso não, meu irmão, não é para te adrenar não. É para dizer a verdade. O culto bom não é o que você arrepiou não. É onde Cristo foi dito assim, ó, Jesus é o Rei. E você disse, amém. O culto é isso. Eu fui lá, senti meio estranho.
fulano me abraçou. Culto não é lugar disso não. Que povo carente, pelo amor de Deus. Só se fala assim, igreja é relacionamento, relacionamento. É claro que tem relacionamento. Isso aqui não é o clube dos ursinhos carinhosos não, meu irmão. Não viaja. Culto bom é onde Jesus é o rei da glória. E seu coração vibra, é um súdito do reino. É sim, ele é o rei mesmo. E você é um mal acabado, não me cumprimentou hoje. Mas não muda nada, ele é o rei mesmo. E domingo eu estou aqui de volta. Para dizer que ele é o rei da glória. Antes que minha alma se perca, eu começo a colocar outras pessoas nesse trono. Das piores eu mesmo. Essa igreja não quer entrar para a história, ela já faz parte da história. Não precisamos de um grande legado, para que todos vejam que igreja relevante, olha o que a âncora é. Mano, o nome da âncora não salva ninguém. Esse pastor e bispo não salva ninguém. Se eu ficar mais ou menos famoso, não muda nada na história da humanidade. Jesus tem que ser proclamado. Jesus tem que ser celebrado. Vimos aqui cantar o nome dele. Devemos ser fiéis. O nome dos irmãos era os fiéis. Então seja fiel, saiba o que é ser fiel. Saiba qual é a doutrina verdadeira da Bíblia, da igreja de Deus. E seja fiel a isso. Seja fiel e leal aos seus irmãos. Amém, meus irmãos? Precisamos amar o que a igreja é. Parar de inventar maluquice. Maluquice. Tem pastor descendo de tirolesa, jogando capoeira, dando tiro na igreja. Muita doideira, entrando em cima de cavalo, vaca. Para o pessoal assim, para ver se eles... Programações infindáveis, todo dia um famoso no domingo. Não me irrita não. Jesus, meus irmãos. O culto tem a ver com Jesus Cristo. Amém? Venha por causa de Jesus. Como família na fé. E mesmo que você sente errado, o seu sentidor de comunidade está quebrado. Mesmo que você se sinta no vácuo, não sei se esse povo todo aqui me ama. Não teve um abracinho. E daí? Eu sei que eu sou um com eles. Até com os que estão chateados com você. É um com você, isso passa. Tem a eternidade inteira para resolver esse B.O. aí. Meus irmãos, nós somos um povo só. Você não vai para lugar nenhum sozinho. Carreira solo não é coisa de cristão. Nós somos uma comunidade na fé. Povo de Deus, noiva de Cristo. Amém? Fica de pé, por favor. Quero orar por você.